Olá pessoal, estou aqui com o Fábio Zuno, que carinhosamente me recebeu para fazer essa entrevista para a UFA. Então Fábio, como surgiu o seu interesse pela construção de violões? Ô Anderson, é bom te receber aqui, cara, sempre, claro. Cara, meu interesse pela construção de instrumentos surgiu quando eu trabalhava num trabalho sazonal aqui em Berlândia, né? Mudei para cá em 1998, em 99 começou a surgir, eu já tocava um pouquinho de violão, estava aprendendo. Então, não tinha a menor noção de que existia a construção de instrumento especializado, uma pessoa fazendo um instrumento de cada vez, por mim era só em fábrica e tal. E eu resolvi fazer, sem ter a menor noção que existiam luthiers pelo mundo, sabe, fazendo instrumentos. Naquela época não tinha tanto luthier quanto tem hoje no Brasil, lógico, né? O instrumento era muito caro, né? Um instrumento de luthier naquela época era muito pouco a gente podia comprar, pelo menos era assim que era falado, né? Então, cara, em 99 eu comecei meu interesse por isso e surgiu. Eu sempre fui construtor de coisas, sempre construí meus próprios brinquedos, sempre tive habilidade, trabalhava em empregos que eram de trabalhar com manutenção e tal, essas coisas. Então, nesse período de ociosidade, eu acabei querendo desenvolver e acabei fazendo um instrumento com cordas de aço. Para mim, eu achava que era maravilhoso, né? Na época, hoje a gente sabe que era muito simples, não tinha muito conhecimento, não tinha muita informação, tinha que buscar, na internet tinha direito. Então, eu desenvolvi esse primeiro instrumento. A partir daí, cara, nunca mais consegui parar de mexer com isso. E quando foi... Aí de 2000 a 2006 eu construí violas, construí cavaquinho, construí alguns outros violões, aí comecei a fazer instrumentos de nylon, aí estudei mais um pouco, até que então um dia eu conheci o professor André. O professor André me convidou para participar daquele concurso do Jodaci Damasceno, em 2006, se eu não me engano, e me desafiou para construir um instrumento para o concurso, né, para dar de presente e tal. E eu aceitei. A partir daí então comecei a buscar mais materiais, mais informações e desenvolvi esse instrumento. Um instrumento bem simples, mas ficou bem funcional. E a partir daí nunca mais parei, cara, de estudar, de buscar informações. Aí eu comecei a estudar os clássicos, né, as construções clássicas, e desde então estou aí desenvolvendo até hoje. Que bacana, cara. E assim, o início foi complicado então, né? Claro, não, o início foi complicado porque era difícil o acesso de materiais tradicionais, não era tão barato, aliás, até hoje não é muito barato você comprar materiais, né, cada vez mais escasso. Hoje em dia existem muitos fornecedores especializados no Brasil que fornecem esses materiais que já facilita muito, mas na época não. Então a gente construía até muito sem informações, saber que tipo de material você usava e tal. Então a construção do violão clássico é muito complexa, por mais que a gente consiga formatar o instrumento, você obter o resultado é algo muito difícil. Então a gente tem que estudar muito, tem que se dedicar, tem que treinar, porque não adianta você só ter teoria, você tem que conseguir praticar aquilo que você teoriza, né? Então, no início realmente foi difícil. Ferramentas especializadas, por exemplo, que era muito difícil, até hoje ainda é um pouco, né? Tudo importado. Eu desenvolvi um pouco então essa habilidade de construir minhas próprias ferramentas. Conforme você vê na oficina, é cheia de ferramentas e objetos, e gabaritos e coisas que eu mesmo crio, né, que facilita o meu trabalho, né, e eu faço sempre à mão, não tem nenhum equipamento de CNC que o pessoal usa hoje e tal, para poder produzir sem praticamente colocar as mãos no instrumento. Então não tem isso, é tudo feito à mão mesmo, né. Até os meus cinzéis, meus formões, as minhas facas são construídas por mim mesmo. Que bacana. Você chegou a fazer algum curso? Não, eu nunca fiz um curso, nunca tive um tutor, sabe? Mas visitei alguns luthiers da época bem tradicionais, né? Para poder dar uma olhada nos instrumentos. Aí depois disso eu estudei muito em livros, procurei os construtores e as plantas dos construtores tradicionais, procurei entender a física que há por trás, enfim, né? Sempre fui muito estudioso nessa questão, então isso facilitou muito. Então essa questão. Até hoje eu estudo muito, né? E os instrumentos que eu mais estudei foram os instrumentos espanhóis, né, que é onde o violão é muito forte e tal, tem grandes construtores, família Ramírez, né. Eu estudei muito, um dos violões que eu mais me baseei para fazer, porque teve muita diferença, foi o violão do Sr. Ramírez terceiro, né, Ramírez terceiro, porque ele realmente implementou algumas mudanças na estrutura do instrumento que realmente fez alguma diferença e tal. E depois teve outros mais modernos e tal. Até hoje o violão recebe uma construção moderna, embora os tradicionais geralmente funcionam, além de funcionar muito bem até hoje,
são instrumentos que as pessoas se apaixonam mesmo pela sonoridade, apesar de não ter tanta potência quanto os violões modernos, mas ainda assim são instrumentos ainda preferidos. Então, desde então, só desenvolvendo. Que bacana, Fábio, parabéns. Obrigado. Eu tenho um violão do Fábio e é assim, incrível, eu adoro ele, né? Então, agora sobre o violão de forma geral, Fábio. Quem criou esse violão moderno, esse modelo tradicional? Cara, esse violão é o seguinte, cara, a construção do violão é relativamente considerado hoje por tudo que você lê, tudo que você estuda, é considerado um instrumento novo, considerando assim a construção, o uso de pianos e violinos, etc. O violão nasceu por volta, nesse formato que ele tem hoje, por volta de 1750, alguma coisa assim, né? E esse modelo idealizado em forma de 8 e tal, criado por Antônio de Torres, né? E essa planta do Antônio de Torres, até hoje ela é muito... Existe uma magia em torno dela, que as pessoas estudam e ficam vendo se tem proporções áureas, né? Que são aquelas relações matemáticas de Pitágoras e tal, para saber se ele aplicou esse propósito ou se o violão funcionou bem porque ele fez o instrumento e caiu coincidentemente nisso. Então, eu já li muito a respeito disso. Então, esse violão até hoje funciona muito bem e a partir daí é que foram surgindo variações, né? As pessoas foram, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, então acaba que as pessoas vão tentando se adaptar. Então, grandes luthiers aí do mundo inteiro criaram seus próprios instrumentos. Hoje em dia tem uma grande variedade de plantas e de projetos para instrumentos, sempre buscando aumentar a potência do violão e para poder comparar ele, para poder equalizar ele com outros instrumentos, etc., né? Até hoje em dia existem instrumentos bem modernos, com tampo duplo, com materiais de fibra de carbono, que são as estruturas para fazer instrumentos de double top, chamados, né? Que tem potência gigantesca. Então, muita gente não gosta, outros adoram, né? Porque às vezes é necessário usar esses instrumentos. E o violão continua evoluindo dessa maneira, né? Então, nunca parou. Então, o violão ainda está em evolução ainda. Até hoje são feitos à mão, os melhores violões são realmente feitos por um luthier só, né? Em geral. Algumas fábricas, inclusive, têm umas séries especiais feitas do início ao fim por um único artesão, para que haja, né, combinações de madeiras, de equalização, de percepção correta do instrumento, né? Enfim, esses detalhes. Maravilha, Fábio. E assim, para você, o que é um violão de alta qualidade e como construir esse instrumento? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, é difícil de a gente responder isso, porque um violão de alta qualidade é um violão que atenda o máximo de requisitos que você deseja no violão. Afinação, projeção, timbre, equilíbrio de notas ao longo das 120 notas do violão clássico, por exemplo. Você quer que todas soem de forma uniforme, ou seja, com o mesmo volume, com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de harmônicos, com a mesma riqueza. Isso é o detalhe que realmente faz a dificuldade, apesar de a gente estar trabalhando há 20 anos, de você ainda ter dificuldade de dominar isso. Então, esse é o luthier que domina isso de maneira intuitiva, logicamente, né? Porque por mais que você tenha um conhecimento, uma prática, cada material que você faz no instrumento, você pode fazer 2 instrumentos idênticos com materiais diferentes, você vai ter resultados diferentes. Então isso é praticamente impossível você determinar e dominar que vai ficar aquele resultado. O que a gente procura fazer é buscar que o instrumento tenha o máximo de características possível que o músico deseja, né? Tanto em tocabilidade, em afinação. Afinação é o básico, afinação é matemática, é físico, então é possível fazer em qualquer instrumento, mesmo que ele saia errado, você corrige, se for possível, se ele for preciso. Agora, já a questão de timbre, a questão de coloridos, a questão daquela magia que o violão tem, que o instrumento tem feito à mão, que é única dele, cada instrumento é único, isso aí realmente a gente é difícil de dominar, né? Mas o que a gente busca é isso, o violão ter uma qualidade boa de som, ou seja, com as características dos sons, né, de você ouvir a madeira, de você ouvir o timbre próprio do violão, ele ter aquela dinâmica, você conseguir fazer todas as nuances possíveis no instrumento, para você tocar o máximo de tipos de músicas diferentes nesse instrumento, mas isso é só o ideal. A gente consegue uma parte disso, ou a gente direciona, às vezes, determinada da demanda do músico, então a gente direciona, eu quero um violão mais potente, então a gente vai fazer um violão potente, logicamente sem querer desprezar as outras características, mas naturalmente acaba que empobrece um pouco, então é difícil.
de equilibrar essas características todas do instrumento. Quando a gente consegue fazer isso, a gente chama que surgiu um instrumento especial, e são esses instrumentos especiais que a gente tem conhecimento que existem alguns no mundo, né? Esses continuam a ser reproduzidos, né? Claro. Tentam se reproduzir, né? É muito difícil você pegar uma planta de alguém e falar, não, eu vou copiar esse instrumento porque ele é maravilhoso. Não tem como você copiar um trabalho que uma outra pessoa fez com a cabeça dela, com a energia dela, com a mão dela, com o material dela. No ambiente dela, porque o clima muda tudo. Exatamente. Né? Aliás, o instrumento, quando ele é construído num determinado clima, ele vai para outro, ele se torna outro instrumento. Ele pode ser melhor ou pior, a gente não domina essas coisas, né? Então isso é meio misterioso mesmo. E quais as madeiras mais utilizadas assim? As madeiras mais tradicionais, a mais tradicional para um violão clássico, que é o que a gente mais está abordando aqui, é o abeto alemão, sem dúvida, né? Mas existem muitas coisas. Hoje em dia se usa muito no Brasil o cedro canadense, porque o cedro canadense tem uma sonoridade mais aberta, ele é um instrumento que tem muito volume. Então, às vezes, para você tocar uma música popular, um violão 7 cordas, por exemplo, você tocar choro, 7 cordas, o cedro canadense é extraordinário. Então, hoje em dia a gente usa de tudo, cedro canadense, abeto alemão, estou falando madeiras de tampo, né? Usa sítica, tem pessoas que usam, raramente, tem luthiers de outras partes do mundo que usam vários tipos de madeira, sequoia, todos os tipos de coníferas, tem abetos de várias maneiras, abeto Engelmann, abeto Adirondack, o Adirondack, por exemplo, é um tipo de abeto um pouco mais rígido, então você trabalha de uma forma diferente, ele produz um timbre diferente. Não é tradicional usar comumente, mas se usa. Então, a madeira que mais se usa hoje, números, provavelmente deve ser o abeto alemão no mundo. No Brasil, talvez não. Isso pro tampo, né? Pro tampo. E pro fundo? Pro fundo, geralmente uma madeira bonita, de alta densidade. O jacarandá da Bahia é a madeira de ouro do mundo inteiro, a madeira que você obtém com, provavelmente, de demolições, de pessoas que têm isso há mais de quase 60 anos de estoque e tal. Mas hoje em dia existem madeiras do mundo inteiro para se usar. Os jacarandás, em geral, no mundo inteiro, existem muitas espécies de jacarandá pelo mundo afora. O jacarandá indiano é muito usado porque ele é produzido, ele é uma madeira que ainda se produz, né? Então, para esse fim, diferente do jacarandá da Bahia, por exemplo, está praticamente escasso no nosso país, e existe uma floresta disso aqui e ela está em algum lugar, né? Essa floresta foi arrancada, mas ela está em móveis, ela está em construções, ela está em barcos, ela está enfim, ela está em diversos objetos que você pode, por exemplo, desmontar e usar para instrumentos que é mais nobre. Mas assim, hoje em dia existem muitas boas alternativas, madeiras africanas de altíssima qualidade. O preço é muito alto às vezes, mas existe e está no mundo inteiro. Essas madeiras percorrem o mundo inteiro. Entendi. E como você escolhe as suas matérias-primas, Fábio? Cara, a gente escolhe, na verdade, assim, cara, hoje em dia a gente tem alguns fornecedores no Brasil muito confiáveis. Então, quando a gente vai comprar um tampo, por exemplo, você fala com esse seu fornecedor e geralmente ele já tem isso já pré-escolhido, né? Aí ele te manda lá um lote de materiais, você vai escolher aquela madeira pela flexibilidade, pela idade, pela coloração também. Às vezes você quer ter um instrumento muito bonito, enfim, não necessariamente a madeira mais bonita é a melhor de acústica, né? Então você escuta a madeira, você baixa na madeira, você flexiona a madeira, você tem a sensibilidade. Você tem algumas técnicas que a gente usa hoje para você saber se aquela madeira é mais ideal para você fazer um violão de aço, para você fazer um violão flamenco, para você fazer um violão clássico, ou para você fazer um violão mais popular. Você sabe se ela vai dar um timbre mais aveludado, se ela vai dar um timbre mais estridente. Então isso é possível, a gente fazer uma pré-determinação. Mas o que realmente vai fazer diferença no instrumento é o modo como você constrói, a maneira como você equaliza ele. Como eu te disse, nem sempre a gente consegue dominar isso, mas você, tendo uma certa experiência, você consegue, por exemplo, direcionar para a característica que você deseja. Essa é a minha próxima pergunta agora, quais são as principais dificuldades, né, na construção de um violão? Eu acho que a dificuldade é essa, você tem que fazer muito, igual, por exemplo, já tem mais de 20 anos que eu estou trabalhando nisso, e até hoje ainda tem algumas coisas que são misteriosas. Por mais que você estude, por mais que todos os luthiers, todos eles tenham as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, né? Hoje no Brasil nós temos uma dificuldade extra que é a obtenção
de ferramentas especializadas. No meu caso, eu tenho a sorte de conseguir fazê-las, né? Para facilitar o trabalho, né? Mas uma das dificuldades é isso, você ter essa sensibilidade, você ter a percepção, você ter um músico ao seu lado muito bom para poder te orientar, para poder te mostrar, eu gostaria que fosse assim, o assado e tal, porque isso também é importante. O conhecimento da gente sobre a execução é muito limitada, porque a gente não estuda como um músico profissional, por exemplo, que tem as demandas, tem as peculiaridades de cada um, e a gente faz um balanço disso aí, faz como se diz, um equilíbrio entre elas. Um instrumento ideal seria que atenda esse ou aquele, e todas as características a gente junta umas características comuns que todos gostam e a gente procura colocar no instrumento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, que não é sobre encomenda, se eu quero fazer, por exemplo, um instrumento que eu quero que atenda um maior número de pessoas que possam se agradar com ele, eu coloco essas características. Então, uma das dificuldades é você construir esse instrumento com essas características todas reunidas, né? Isso é muito difícil, é uma das dificuldades, né? Tecnicamente, o fato de você manipular a madeira e tal, isso a gente já meio que superou, né? Tipo, é muito difícil, não é tão difícil hoje, tecnicamente, você produzir isso ou aquilo. O difícil é saber o que fazer. Isso a dificuldade está mais nessa questão do que na execução em si. Entendi. Agora, nas características dos músicos, por exemplo, há opções de construções adaptadas ao físico? Então, do músico? raramente acontece, porque assim, o violão clássico, o interessante é você, quando você vai fazer um instrumento clássico, a pessoa pegar esse instrumento, lógico, ela se acostuma com ele, cada instrumento é único, como eu já falei, mas acaba que ele acaba respeitando um certo padrão. Então, se você toca, por exemplo, violão clássico, um dia você vai tocar um outro violão, você tem que conseguir tocar nele, né? Com um pouquinho de adaptação você acaba adaptando. Mas se algum músico chega com uma ideia diferente, igual, por exemplo, eu estou fazendo para um amigo meu um violão de 15 cordas, uma coisa que eu nunca fiz. Um violão de 15 cordas, eu não sei nem como é que eu vou colocar isso ali e tal. Existem instrumentos de 13, de 11, já vi até de 15 também, mas com uma proposta diferente. O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, é um desafio para mim. Quer dizer, isso é uma das demandas de um dos meus clientes, um amigo meu que me pediu. Estou fazendo para ver o que vai virar. Então, assim, eu vou aplicar todo o meu conhecimento ali para poder produzir o melhor possível, porque não há precedente, por exemplo, de grande precedente para saber fazer esse tipo de coisa. Então, essas adaptações, às vezes é mais uma questão de espaçamentos, de espessuras de braço, né? Às vezes assim, de um conforto qualquer no braço, né? Por exemplo, você é um cara fora da média, né? Bem grande. Então, às vezes pode ser que você ache que possa, talvez, querer alguma coisa diferente, experimentar alguma coisa diferente. Talvez isso pode acontecer, né? Agora, em relação a desenhos e as pessoas pedem coisas, às vezes, muito fora da curva, hoje em dia eu estou evitando de fazer, porque a gente desperdiça tempo, trabalho, porque é uma coisa que às vezes não vai fazer muita diferença. Então, eu já fiz muita coisa diferente do padrão para pessoas que me pedem sem saber o que está pedindo. Aí, quando pede, às vezes não fica lá aquela coisa, então acaba que é um trabalho seu que está aí, né? Que você às vezes não fica muito satisfeito, mas acontece. E hoje em dia eu estou procurando ter uma autoridade um pouco maior a respeito tanto de todas essas características de acabamento. Tem pessoas que pedem acabamentos muito específicos e eu estou evitando de fazer, porque o acabamento é parte do instrumento, né? Que é importante falar. O acabamento de um instrumento é parte do instrumento. Então, às vezes, as pessoas chegam eu quero um instrumento assim, assado, querendo escolher de tudo, e tem coisa que não dá para escolher, porque justamente interfere no Então, resultado. você procura atender os desejos dos violonistas, mas sempre mantendo um padrão ali. Sim, quando você sabe que vai diminuir o padrão de qualidade. Aí a gente tem que orientar para que não aconteça, né? Isso é verdade. Perfeito. Então, quais as diferenças entre o violão de aço e o de nylon? Cara, basicamente a afinação é tudo igual, a maneira de tocar é diferente, lógico, né? O violão de aço, por exemplo, usa-se muito usar palhetas e tal, o espaçamento de corda é muito pequeno, a estrutura interna do violão de aço, por exemplo, é uma estrutura mais rígida, que suporta um repuxo maior, né? A própria aplicação do instrumento é diferente, né? Não que não se possa usar um numa área e outro na outra, porque as pessoas se adaptam, a gente faz coisas extraordinárias, né? Então, uma das coisas que me pedem é, por exemplo, fazer um violão clássico para ser usado com corda de nylon. Já me pediram isso. Por quê? Porque, cordas de aço? Já me pediram instrumentos com desenho clássico, mas com cordas de aço. Isso. Né? Aqui no Brasil tem muito isso, porque as pessoas usam muito
cordas de aço. Sim, então, eu as acho pessoas não gostam do o modelo. Agostinho Barrios mesmo usava violão com cordas de E aço. se você pegar um violão tradicional de aço, por exemplo, um folk, um OM, o OM até que é muito parecido com o OM, é um orquestra model, né? Que é um instrumento criado lá em 1800 e alguma coisa, esse modelo. É um instrumento muito parecido com um violão clássico, mas ele é um instrumento com braço estreitinho, acordamento de aço, a estrutura interna é diferente, um violão que leva tensor, um violão mais pesado, maior, boca maior, então é um instrumento diferente. Mas é para sair som de aço, né? Então tem isso. Maravilha. Então o nylon não, o nylon já é um instrumento que você toca com uma ação de corda mais alta, ele tem mais riqueza sonora, né? Ele tem um espaçamento diferente, como eu já disse, né? A maneira como você faz a afinação do violão de aço, em termos de microafinação, afinação de oitavas, as notas ficarem certinhas em todas as casas, é diferente, você precisa usar uma técnica diferente, porque a flexibilidade, a coeficiente de flexibilidade das cordas de aço são muito diferentes das de nylon, então acaba que você precisa compensar mais num violão de aço do que num de nylon, por exemplo, né? Então, legal. É isso. E Fábio, agora para terminar a nossa entrevista aqui, qual seria a sua dica assim, para quem está começando e queria adquirir um violão? Quem está começando a tocar ou a produzir? Não, quem está começando a tocar, assim, que quer adquirir um violão de um luthier, um violão de qualidade, qual seria a sua dica? Cara, hoje no Brasil tem muitos luthiers iniciantes, tem muitas pessoas, alguns fazendo instrumentos até legais, cara, e com preços até legais. A minha dica é você procurar entender primeiro o processo, como é produzido, conversar com o seu luthier, ou a pessoa que for fazer seu instrumento, ou que você pretende fazer com ela, ou às vezes pesquisar mais de um para você entender qual que é o conhecimento daquele cara, se ele te dá as garantias que você precisa, por exemplo, você diz que você é iniciante, o cara é iniciante, não sabe exatamente o que ele quer, então é muito importante o luthier ter essa sensibilidade de produzir para aquele cara o que realmente vai ajudar ele, sabe? Então isso é muito importante, deixar claro para ele, você está pegando esse instrumento assim, ele tem essas características. Então, e apresentar para ele quais são as opções de características que ele pode obter e o que isso é aplicável para ele. Essa conversa que ele tem com o luthier, tendo esse conhecimento prévio de que o instrumento pode ser construído de várias maneiras, que tem a questão da tocabilidade, ele procurar experimentar, por exemplo, no próprio ateliê do luthier, os instrumentos em geral, procurar entender, mesmo que seja um violão de fábrica, entender as características que ele gosta e que ele não gosta. Muita gente acha que tem um determinado instrumento que ele detesta e ele acha que essa característica tem em todos os instrumentos e não tem. Então, por aí vai. Então, hoje, a ideia é você construir um instrumento com madeira maciça, primeiramente. Tem luthier hoje, por incrível que pareça, que produz madeiras laminadas para laterais e fundos, que não tem problema nenhum se você fizer com qualidade, certo? Pelo menos o tampo maciço, o cara tem que pegar, porque realmente faz diferença, né? E saber, por exemplo, da longevidade desse instrumento, se ele realmente vai produzir, se ele vai evoluir. O instrumento, quando você produz ele tem que sofrer uma melhora, uma evolução, sabe? O instrumento, ele nunca vai, se ele nascer ruim, ele não vai melhorar. Mas se ele nascer de uma determinada maneira, se você produziu, ele já está com uma qualidade razoável, pode ter certeza que provavelmente ele vai melhorar. Então, ter isso em mente, porque fazer um investimento nesse sentido é muito importante e, ao mesmo tempo, na nossa realidade hoje, é bastante complicado. Eu hoje, relativamente, faço os meus instrumentos relativamente baratos, você sabe, né, comparado com o que tem por aí. E procuro aplicar o máximo de qualidade possível em todos os quesitos, na construção, no acabamento, no uso de materiais de primeira qualidade, né? Enfim, isso é muito importante. Você colocar, por exemplo, aquilo que realmente funciona no instrumento e não colocar coisas de luxo que não vai fazer diferença, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito. Às vezes você pega instrumentos caríssimos que tem lá um acessório, por exemplo, que é unicamente estético, ou às vezes você vai colocar sabe, eu não sei se eu estou sendo exagerado, mas assim, às vezes você vai colocar, por exemplo, fios de ouro no instrumento, você vai colocar uma tarraxa que ela é famosa, né, mas ela funciona exatamente como uma tarraxa comum, que tem boa qualidade. Então, existe um determinado nível que a partir daí já é luxo. Né, se você pode e deseja,
Maravilhoso, eu tenho também, mas eu digo para você, você disse que é músico iniciante, às vezes não quer investir nisso, né? Então é importante ele saber que nem sempre quando ele está comprando um instrumento, o valor que ele está pagando não é exatamente só sobre a qualidade do instrumento, às vezes ele está pagando algo que ele nem sabe que está pagando, que tem aquele instrumento que ele não precisa. Então isso é importante, ter essas noções. Não estou ditando regras, não. Estou dizendo para você que existe isso e se a pessoa é munida dessas informações, ela sabe o que procurar, ela consegue fazer uma compra ótima, gastar uma quantidade boa de dinheiro que não seja desperdício e conseguir um instrumento de alta qualidade. É isso que eu estou dizendo. Perfeito. Basicamente. É o que eu procuro falar para todo mundo que me procura e tal. Eu sempre sou muito transparente em relação a isso e aquilo, para que a pessoa possa fazer a sua escolha baseada nessas informações, de que a pessoa pode escolher de tudo, absolutamente tudo, né? Maravilha. Sim, eu acho que a nossa entrevista aqui esclareceu muitas coisas para quem está querendo adquirir um violão ou quem pensa no futuro adquirir. Quero te agradecer mais uma vez por ter me recebido aqui. Eu que agradeço você. Tá? O Fábio é um parceiro meu, muito amigo. Então é isso, pessoal. Valeu. É isso.